E aí, galera, beleza? A gente vai ter mais uma aula de física bacana aqui, tá certo? E aí, eu vou compartilhar a tela aqui do material com vocês para a gente dar início, tá bom? Falar sobre a lei de Ohm, tá certo? É o sétimo capítulo aí do segundo livro, tá bem? Em breve teremos aulas presenciais, ficar mais dinâmica as nossas aulas, tá ok? E aí, pessoal, dando início aqui a leis de Ohm, nós temos aí basicamente duas leis. Vamos iniciar falando da lei de Ohm, primeiramente falando desse dispositivo, que é um dos dispositivos mais importantes para se tratar deste assunto, que são os resistores, tá certo? Os resistores, pessoal, eles estão diretamente ligados ao efeito Joule, que é aquele efeito da perda de potencial elétrico pelo aumento da temperatura, tá bom? E os resistores, neles atuam diretamente esse efeito Joule, tá certo? Aí eles têm uma aplicabilidade muito grande, né, dentro dos circuitos elétricos, tranquilo? Quando você às vezes precisa alterar os valores da tensão, tá certo? É feita aí a associação e aplicação desse dispositivo nos circuitos, tranquilo? Aqui é para apresentar para vocês as simbologias, tá bom? Do resistor. O resistor num circuito, graficamente, ele pode ser representado dessa formazinha que está aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse em cima, essa cobrinha embaixo da figura aqui, ó. Essa aqui é a representação gráfica de resistores, tranquilo? Por quê, professor? Isso aqui é importante, porque na maioria das questões ele não vai trazer uma figura que nem está aqui em cima, ele colorido. Ele vai trazer uma representação gráfica. E essa representação gráfica, a gente tem que conhecer as simbologias. Então, quando você olhar para um circuito, que você identificar essa cobrinha aqui, ou esse retângulozinho, isso aqui representa um resistor, tá bom? É uma resistência, tá certo? Esse gráfico aqui, como nós vamos falar dos resistores ohmicos, tá bom? Esses resistores ohmicos, eles apresentam essa estrutura de gráfico aqui, tá certo? Que é a curva característica do resistor, que é esse gráfico. Pessoal, outra curiosidade interessante é que vocês já devem ter visto em alguma placa aí de circuitos essas estruturinhas aqui, ó, com essas colorações, essas fitas coloridas. Cada resistor, ele possui uma resistência específica, tá certo? Essas fitas coloridinhas aqui que passam por ele, elas são os indicadores da resistência. Ou seja, tem uma tabelinha, tá certo? Com as cores, ó, vai de preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado, prateado e quando não tem cor. O que é que acontece? A gente vai olhando sempre da esquerda para a direita, tá bem? Onde por exemplo, aqui, ó, cada cor ela tem um dígito e um multiplicador. Esse multiplicador é exatamente você vai pegar, montar os dígitos e multiplicar pelas potências de 10, que tem aqui, ó, que são os multiplicadores. E aí você vai encontrar aí o valor da resistência nominal, isso aí é a resistência nominal, tá bom? Ou seja, quando você compra, eu quero um resistor aí de, por exemplo, 39 quiloohms, que nem está aqui no exemplo aqui do livro aqui, ó. Aí você vai e ele vai te dar o valor nominal, tá bom? Isso aqui é para a gente encontrar o valor nominal da resistência. Ok, galera? Então, isso aqui é o resistor, esse dispositivozinho aqui. Nele atua o efeito Joule. E aí, nós vamos agora... Essa tabelinha aqui é só para a gente identificar, ó. E essas tolerâncias aqui é como se fosse a margem de erro.
tá bom? Da resistência nominal. E aí é colocado aqui, ó, quando a faixazinha, que é essa última aqui, ó, é prateada, ela pode ser prateada ou dourada, tá bom? E aí ela tem uma tolerância aí de 5% a dourada, de 10%. Quando não vem essa última faixazinha, tem uma tolerância de 20%, tá bom? Da resistência aí, do valor da resistência nominal. Primeira lei de Ohm, pessoal, eu vou simplificar e resumir isso aqui para vocês, a gente vindo aqui para essa fórmula aqui, ó, onde o R é a resistência, o é a DDP, a tensão, tá bom? E o I é a corrente elétrica. Essa razão que eu tenho da tensão da minha DDP em uma determinada corrente elétrica, isso aqui gera para a gente uma resistência, tá bom? Basicamente, todos os dispositivos, todos os condutores, basicamente, na prática, no real, quase todos eles vão apresentar resistência elétrica. Vai ocorrer aí essa perda de energia pelo aumento da temperatura, que é o efeito Joule. Aí, pessoal, a primeira lei de Ohm é isso aqui, ó. A resistência é a razão da tensão pela corrente elétrica. Tranquilo? E aí, o que é que acontece? Isso aqui é válido para os condutores ohmicos, beleza? São esses condutores que respeitam essa regrinha aí, tá bom? Aí, ó, condutor ideal. O que é o condutor ideal, pessoal? O condutor ideal, todo fio que passa uma corrente por ele, ele vai aquecer. Todo fio, tá bom? Então, um condutor ideal seria aquele que a resistência nele fosse nula, que ele não perdesse potencial de energia que ele ganha na DDP, né? Ele não perdesse essa energia pelo efeito Joule. Porém, isso aqui a gente considera um condutor ideal em alguns cálculos. A gente faz o cálculo, a base dos cálculos, considerando que os condutores eles sejam ideais, que na prática isso não ocorre. Na prática, existem alguns condutores que a resistência é tão pequena que aí acabamos por considerar ela nula. Porém, na prática, não existe esse condutor ideal, esse condutor que ele não vai perder energia pelo aumento da temperatura, tá bem? Então, o que é que acontece? Em um condutor ideal, se a minha resistência nele é nula, pela primeira lei de Ohm, se eu isolo a minha DDP, a minha tensão nesse meu condutor, ela também vai ser nula, tá certo? Não vai gerar aí uma diferença de potencial de uma ponta para a outra, tá certo? Tranquilo? Aí nós vamos aqui agora para a segunda lei. A segunda lei, observando essa figurinha aqui, ó, geralmente os condutores são o quê, pessoal? Geralmente os condutores são fios e cabos, não é isso? Então, todo fio e todo cabo, ele tem um formato cilíndrico. É como se fosse um tubo cilíndrico bem comprido, né? Um fio. Então, ele tem um comprimento, o fio ele tem um comprimento, e como ele é um cilindro bem fininho, ele tem uma área de seção. Ele, quando você olha para ele, ele tem uma seção, tá certo? Que é essa área circular dele. E aí a segunda lei, ela trata da resistividade, tá bom? A resistência que alguns materiais vão apresentar, diferente de outros. Ou seja, vai aparecer para a gente aqui uma coisa chamada resistividade elétrica, que está aqui, ó, que é esse Rho, é esse Pzinho aqui grego, é o Rho, tá bom? Então, a segunda lei, ela é definida como sendo a resistividade elétrica do material, tá bom? Isso é característico do material.
é quantos metros de material ele vai resistir a uma determinada tensão. Isso é a resistividade, tá bom? A uma determinada corrente, na verdade. O que acontece? Nessa situação aqui, nós vamos levar em consideração a resistividade elétrica, que ela é específica, depende do material, é tabelado. Isso aqui geralmente é dado nas questões, ok? As questões elas vão trazer esse valor da resistividade, porque ele é um valor tabelado, não tem como você decorar todos esses valores, ok? Depende do comprimento, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Ou seja, quanto maior for o comprimento desse fio, maior vai ser a resistência neste condutor. Tranquilo? E a resistência, pessoal, ela é inversamente proporcional à área da seção transversal do fio. O que acontece? Essa área, o fio, quanto mais fino ele for, maior é a resistência. Quanto mais grosso ele é, menos é a perda de energia pelo efeito Joule. Então, fio para instalações elétricas, o ideal seriam fios grossos, tá certo? Para evitar aí a perda de energia pelo efeito Joule. Tranquilo? Beleza? Então, bora passar aí. Geralmente, esses valores tabelados, sempre falo para vocês, né? Tudo feito, ó, por exemplo, resistividade de alguns materiais a 20 graus Celsius. Isso aqui é para cálculos das questões, pessoal. Na prática mesmo, existem inúmeras tabelas. Nos livros de engenharia, você tem várias tabelas para diferentes situações. No caso, essa tabelinha aqui é para alguns materiais a 20 graus Celsius. E aí, nem todo ambiente e espaço que é feito os projetos de instalações elétricas, eles vão estar a 20 graus Celsius. Então, é feito cálculo para determinadas situações. No geral, eles disponibilizam essa tabelinha aqui a 20 graus, tá bom? 20 graus Celsius. E aí, pessoal, é interessante a gente saber porque a temperatura e a resistividade, tanto a resistência, elas estão relacionadas entre si. E esse tópico aqui é interessante porque ele lembra muito aquela parte de dilatação térmica que nós estudamos nos capítulos anteriores, tá certo? Então, quando você tem um material, alguns materiais, com a variação de temperatura, ele aumenta a resistividade. Outros materiais, com a variação de temperatura, com o aumento da temperatura, eles diminuem a resistividade, tá certo? Então, o que acontece? Alguns metais, alguns condutores metálicos, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a minha resistividade, tá certo? Quando eu diminuo a temperatura, aí eu aumento a minha resistividade. Ou eu diminuo a minha resistividade nos metálicos. Outros materiais, como o grafite, o silício, eles têm aí uma característica de diminuir a resistividade com o aumento da temperatura. Devido ao rompimento e à quebra das ligações moleculares, provoca aí esse déficit na condução de elétrons, tá bom? Da corrente elétrica, beleza? Pessoal, a fórmula que relaciona tanto a resistência quanto a resistividade elétrica, ela é semelhante à da dilatação térmica, a dilatação total. Olha só, o que acontece? Quando eu tenho um material a uma certa temperatura, a uma temperatura θ0, eu tenho o R0, tá certo? Então, quando eu vou variando essa temperatura, a temperatura final, o meu material ele já vai ter uma resistência diferente, tá certo? Então, como é que se relaciona isso? Por essa regrinha aqui, essa função, onde a minha resistência total, ela vai ser a minha resistência inicial, mais esse coeficiente de temperatura da resistividade, é o alfa. Lá no conteúdo anterior era o coeficiente de dilatação térmico linear,
né, o alfa. Nesse caso aqui, ele é um coeficiente de temperatura, da resistividade. Como a gente tem essa forma aqui, ó, que é colocada em evidência, que é a fórmula mais simplificada, tá bom? Colocando todos os termos em seus devidos lugares aqui, ó. Então, a resistência inicial mais esse coeficiente, vezes o valor da resistência inicial, pela variação de temperatura, que é o θ final menos o inicial. Essa relação aqui, essa formulazinha, é a mesma para resistividade, que é o ρ, tá bom? Da mesma maneira que se relaciona a resistência, a resistividade também está diretamente ligada à variação de temperatura, ok? Beleza? E aí, pessoal, vamos falar aqui sobre supercondutividade. Supercondutividade, ela é muito importante, porque a intenção dos supercondutores é reduzir essa resistência. Ou seja, se eu conseguir ter um condutor mais próximo do condutor ideal, para os engenheiros, isso aí vai ser algo muito positivo, porque nós vamos ter perdas mínimas de energia com relação à temperatura. Quando a gente usa o chuveiro elétrico, que ele está dando aí como exemplo, ocorre por causa do efeito Joule. Tem lá uma bobina, passa uma corrente elétrica por ela, provocando o efeito Joule, o aquecimento, tá bom? A água que está em torno dessa bobina, ela vai se aquecer, só que nós vamos perder energia devido ao efeito Joule. Já nos supercondutores, quando eu diminuo a temperatura do condutor, por exemplo, próximo ao zero absoluto, que é o 0 Kelvin, tá certo? A minha resistência, ela fica nula. Ela chega como se o condutor ele tende a anular a resistência elétrica, tá certo? Eu vou baixando a temperatura. Quanto mais baixa for a temperatura do meu condutor, eu vou ter uma resistência nula. Isso aí faz com que eu tenha um supercondutor, tá certo? Ele vai ter uma supercondutividade. E aí, pessoal, também tem uma tabelinha que relaciona, tá bom? O tipo de material e a temperatura que ele deve se encontrar para ele se tornar um supercondutor, tá certo? Ó, um zinco a quase 0 Kelvin, porque 0,88 está entre 0 e 1, né? Esse material, o zinco, ele se torna um supercondutor. Só que quanto mais o material ele tiver próximo a uma temperatura mais elevada dentro da escala Kelvin, por exemplo, os materiais cerâmicos são os melhores para se tornar supercondutores, para se trabalhar com eles no dia a dia. Porque, por exemplo, para trabalhar com um zinco a quase 0 kelvins, tem que botar ele em uma condição especial, bem específica, para ele se permanecer nessa temperatura. Já as outras aqui, ó, os materiais cerâmicos, eles conseguem se tornar um supercondutor a uma temperatura mais alta, dentro da escala Kelvin. Tranquilo? Então aí tem essa tabelinha aí, o tipo de material, os metais. Você vê que os metais, para se tornarem supercondutores, a temperatura ela é muito baixa, tá bom? Já os materiais cerâmicos, para se tornarem supercondutores, a temperatura já é um pouco mais alta em relação aos metais. Tranquilo? O que é que acontece? A tendência é encontrar um supercondutor que a temperatura fique bem próxima do ambiente, um material que bem próximo da temperatura ambiente ele se torne um supercondutor. Para a engenharia isso aí vai ser revolucionário, tá certo? Então eles estão, cada dia que passa tem uma área específica estudando isso daí, tá bom? Tem o efeito Misnes, que o supercondutor ele torna-se blindado aos campos magnéticos.
Então, o que é que acontece? Quando eu tenho um supercondutor, ao passar uma corrente elétrica por ele e eu aproximar um ímã, ele vai ser repelido. Lá o trem-bala, o trilho, pessoal, é formado, tá bom, por um material supercondutor. E no trem, sobre ele, na superfície inferior dele, é colocado alguns ímãs. Esses ímãs em contato, quando passar da corrente pelo trilho, que ele é um supercondutor, ele vai repelir esse ímã, tá bom? Ele é repelido e ele fica levitando sobre o trilho. Como o atrito entre o trilho e o trem é praticamente nulo, ele vai conseguir atingir aí velocidades gigantescas, altas velocidades. Por isso que é chamado de trem-bala, tá certo? Porque ele consegue atingir aí altas velocidades. Pessoal, o conteúdo é basicamente esse daqui, tá bom? É, não tem muita complicação. No próximo capítulo, nós vamos trabalhar aí a associação de resistores, tá certo? É bem simples também. E aí, em breve, nas aulas presenciais, a gente vai poder ter uma aula mais dinâmica, uma aula bacana também, ok? Então, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.